ponto de vista da prática mais formal, o que a gente pode fazer que vai ajudar a mente a ter mais clareza quando a gente senta para meditar? Antes de tudo, sila. Preceitos. Agora, se isso já está estabelecido, está firmado, está ok esse assunto, outra coisa importantíssima é sati. Sati correta, não sati incorreta. Você tem que saber o que o Buda ensinava como sati. Não, e qualquer pessoa na internet pode estar falando a respeito desse assunto. Quando a gente vê a tradução em inglês de sati correta, samasati, é right mindfulness. Qual é o mindfulness correto? Então a gente tem que saber o jeito que o Buda estava abordando esse assunto, para que a gente obtenha os mesmos resultados que ele estava indicando. Sati é uma palavra difícil de traduzir em português. Tanto que normalmente a gente prefere deixar em palha mesmo as pessoas que se acostumem a ouvir e entender o que a gente está falando, mas mais se aproxima talvez é presença mental, ciência, presença mental. Se olhar na definição dos sutras, né, o bico tem sati ao caminhar para frente, para trás, ao se levantar, ao se agachar, ao se mexer, ao comer, ao beber, ao dormir, ao ir ao banheiro, quando ele caminha, quando ele está parado. Presença mental. Você vê presença mental, como que a gente treina isso? Aí, por exemplo, se a gente vai para o mosteiro, tem algumas coisas que ajudam a gente a treinar, mesmo como leigo. Por exemplo, a coisa de não fazer barulho. Para não fazer barulho, o que tem que ter em primeiro lugar? A gente tem que ter presença mental do som que a gente está fazendo. Então, assim, tipo, estou fazendo barulho. Ele tem esse vigia mental. Estou fazendo barulho ou não estou fazendo barulho? É meio que automático. Precisamos racionalizar o assunto. E a gente faz um esforço para minimizar qualquer ruído que a gente venha a fazer. Então a gente busca caminhar em silêncio, a gente busca abrir portas e fechar portas em silêncio. A gente busca arranjar a forma mais silenciosa possível de fazer as coisas. Chama não incomodar as pessoas que podem estar meditando. Tem pessoas que se incomodam mais ou menos com barulho, com ruído. Mas é de cada um. Mas a gente fazer ruído por falta de sati, aí também é mau karma nosso. Aí isso é responsabilidade nossa. A pessoa se incomodar ou não com barulho é problema da pessoa também. A questão dela ter
condicionamento nessa direção. Mas se a gente faz barulho por falta de sati, aí é karma nossa, é responsabilidade nossa. Se a gente faz um esforço de fazer tudo silenciosamente, né? Se alguém se incomoda, é problema daquela pessoa. Agora, se a gente faz as coisas deliberadamente, sem cuidado, não tem atenção, aí é a gente que está fazendo mau karma nessa história. Você vê, uma coisa alimenta a outra, né? Porque se a gente não consegue ter esse nível de cuidado com as nossas ações diárias, ao abrir e fechar uma porta, ao caminhar, ao tossir, ao espirrar. Então, para lidar com a mente, que é uma coisa mais sutil, nem espere ter algum controle. Nem espere. Não tem como. É que nem a pessoa falar que vai na autoescola, vai no simulador lá, vai a primeira aula prática no simulador. A pessoa capota o carro no simulador. Você não pode dar o carro na mão da pessoa, porque a pessoa vai capotar o carro real. Se ela consegue capotar no simulador, ela vai capotar, vai fazer coisa pior no carro real. A pessoa primeiro tem que treinar no simulador. Então, assim, não adianta querer pular degrau. Você vê, tem essa coisa de esse nível de sila mais refinado, esse nível de sati mais refinado nas ações. A gente começa de algum lugar. É óbvio que a gente tem que começar de algum lugar. Não tem como ninguém já nascer perfeito, já entrar no Dhamma perfeito. Mas assim, essas coisas que a gente vê de algumas tradições, né, como tipo essas coisas de arte marcial, essas coisas de filmes asiáticos sobre coisas de tipo mestre treinando discípulo não fazer nenhum ruído, é tipo ser como um ninja, não deixar nenhum rastro. Isso tem alinhamento com o Dhamma. Isso tem alinhamento. Essa coisa de você ser discreto, não deixar fazer, não perturbar os outros. Tem uma prática nisso. Tem um efeito na mente, no aqui e agora, quando a gente faz essas coisas. Então tem alinhamento. Isso afeta diretamente a qualidade da nossa meditação depois. Então é algo que a gente deve olhar. Então, a coisa de não deixar rastros, né? A gente vai num lugar, a gente busca deixar o lugar mais limpo do que a gente encontrou. Se a gente vê alguma coisa que está sujo e é fácil de limpar, a gente vai lá e limpa. A gente não deixa sujeira para outra pessoa limpar. Por exemplo, se a gente sujou um copo, a gente vai lá depois e lava o copo apropriadamente. Não é só passar água, a gente passa detergente, passa bucha, com presença mental, sem derrubar o copo, sem quebrar o copo, sem fazer barulho com o copo batendo na pia, sem desperdiçar água, abrindo a torneira suficiente para lavar o copo, sem fazer splash de água por toda parte. E por aí vai. E toda isso exige o quê? Vai exigir mais presença mental. Porque se a gente estiver ausente na ausência mental, que é o que é modo automático, né? A gente faz as coisas com descuidado, a gente acha que a gente está sendo um praticante, mas a gente está fazendo as coisas com descuido, com desleixo, com sensatez. E aí isso vai afetar a nossa meditação também. Pensar, por exemplo, aqui. Aqui é limpo uma vez por semana, a faxineira vem quinta-feira e limpa o local. Só na próxima quinta-feira que vai vir a faxineira de novo. Se a gente não faz um esforço de manter o local limpo, o grupo de segunda, o grupo de terça, o grupo de quarta, o grupo de quinta vão pegar um lugar sujo. E essas pessoas vão pensar o quê do grupo de domingo? Não que seja por razão de ego, mas seja uma questão de harmonia, seja uma questão de harmonia do grupo. É desarmônico, por exemplo, se tem um grupo de pessoas limpando ou querendo ter um lugar limpo, outras pessoas sujando ou não tendo cuidado para manter limpo. Gera desarmonia, gera intriga, gera briga. Então você vê coisas básicas como lavar as mãos. A gente lava as mãos, abre a torneira, tenta abrir não muito para não espirrar água por toda parte. A gente seca as mãos para não sair pingando pelo banheiro por toda parte. Deixar o piso molhado para depois alguém pisar e ficar com a marca do sapato e com sujeira. E aí fica aquelas marcas de sapato no banheiro, que o piso é claro.
Então você vê, tudo isso faz parte da prática de presença mental, de refinar as nossas ações, de colocar mais presença nas nossas ações. Se a gente está num lugar, a gente busca. Se a gente está num lugar que a gente não costuma frequentar, a gente busca espelhar as pessoas, tipo, a atitude de espelho, né? Se aquilo está em linha com o Dhamma, não está em desarmonia com o Dhamma, né? A gente tenta meio que seguir o protocolo daquele grupo, né? Não fazer nada destoante, né? Então, por exemplo, você vai num templo chinês, lá eles fazem reverência de um jeito diferente. Mas não é porque a gente é Theravada que a gente vai fazer reverência do jeito Theravada. Lá é um templo chinês, ele não quer aparecer diferente. O que as pessoas pensam? Nossa, o que esse povo estranho tá vindo aqui, né? Não, você quer, tipo, ser discreto, gerar harmonia. Você respeita aquela tradição que você está ali e você faz a reverência do jeito que eles fazem. Quando eles estão lavando louça, você lava a louça. Quando eles estão comendo, você come. Quando eles estão bebendo água, você bebe água. Não faz nada distante. Nada fora do que aquele grupo está acostumado a fazer. Então, hora de meditação, hora de meditação, hora de conversar, hora de conversar, hora de usar o banheiro, hora de usar o banheiro. Óbvio, tem emergências, tem isso, tem aquilo. Essas são situações à parte. Mas isso gera harmonia, exige presença mental, exige cante, exige aguentar. A gente tem nosso jeitinho de fazer as coisas, que a gente acha que é o melhor jeito de fazer as coisas, mas quando a gente está numa comunidade, num grupo de pessoas, a gente tem que ceder um pouco. Nem tudo vai ser do jeito que a gente quer, que a gente está acostumado. Então tudo isso tem a ver com sati, com presença mental, com aguentar, com se adaptar. Então essa coisa de ter uma atitude discreta, buscar ser o mais discreto possível. Fazer esses esforços deliberados de andar de forma silenciosa, abrir e fechar coisas de forma silenciosa, não derrubar coisas, né? Tipo, a gente tenta, quando a gente abre alguma coisa, pode ser que alguma coisa caia, a gente que a coisa cai, a gente dá uma, não deixa as coisas na beirada, num lugar que pode cair. Tudo isso tem um efeito bom na mente, um efeito de cuidado, um efeito de presença mental. Isso vai refletir na meditação também. No cântico a gente tem presença mental, sílaba a sílaba, a gente não está com pressa de acabar, a gente não está com pressa de terminar, a gente faz sílaba a sílaba. Tudo vai colaborando para essa sati se construir e ficar cada vez mais contínua. E aí na hora da meditação é só uma continuação disso. Você vê, é mais sobre alinhar a nossa vida com o Dharma, com o Sati, do que um botão mágico que a gente aperta e desliga um outro modo da mente quando a gente vai sentar em meditação. Que é um programa, é como se fosse um aplicativo. Se você tem esse aplicativo rodando o dia inteiro, é mais harmônico. Agora, se você tem, se tem um aplicativos conflitantes rodando o dia inteiro, depois você quer mudar de aplicativo, isso não vai ser tão fluido. Vai gerar atrito, vai gerar contradição, vai gerar oposição. Então você vê, muito da prática é sobre presença mental, sobre sati, sobre. Aí se for ver na regra monástica, tem um tanto de coisa. Tem muita coisa. E muitas das palestras dos Krubajans na tradição de floresta não são sobre meditação. É muito, 95% é sobre sati. É sila e sati. Cobre 5% é alguma coisa, mas algum tópico lá, que é alguma história, experiência do mestre lá que vai contar, mas assim, 95% é sati, é essas coisas que parecem bobas. Vira e mexia, o vice-abade estava reclamando. Por que o detergente tem tampa se vocês não fecham? Por que a porta tem porta se vocês não fecham a porta? Depois entra a cobra no banheiro e vocês não sabem por quê. Então eram essas coisas, tipo, que parecem banais, mas
Ué, porque se o detergente tem tampa, por que não deixa aberto? Depois entra sujeira, entra bicho no detergente, na floresta, se deixar o sabonete pra fora, o esquilo come o sabonete, o rato come o sabonete, aí fica um negócio bem estranho. Então, assim, usou o sabonete, põe na saboneteira. Tinha essas coisas, né? Você vê, gera desarmonia, porque aí você vê, desperdiça recurso, porque aí tem que jogar o sabonete fora, tá tudo dentado de rato, dentado de esquilo, você não sabe o que dentou aquele sabonete, fica com nojo de usar, gera sujeira também, alguém vai ter que limpar aquilo, e por aí vai. Fechar a porta, fechar a janela, derrubar coisa, fazer muito barulho com balde de água, lavando roupa, muita coisa sobre isso, guardar as coisas depois que termina de fazer o serviço, né? Tipo, terminou de comer, lava a louça, lava a tigela, guarda tudo. Não tem essa opção de, não, depois eu lavo. Terminou de comer, agora é hora de lavar. Por que não consegue aguentar esse desconforto de acabei de comer, a gente quer fazer outra coisa? O que tem de tão doloroso de lavar a louça? O que tem de tão doloroso de lavar a louça? E olha o efeito que tem na mente, né? Quando a gente começa a fazer isso, fez aquilo, sujou os pratos, sujou a louça, a gente vai lá e lava. Guarda tudo, não tem um efeito de limpeza, de higiene, de disciplina. A gente não conhece isso, a gente pode experimentar, a gente pode fazer mais isso, ver como lidar com isso. Sobre coisas como, outros assuntos bobos, que parece pendurar roupa no varal, né? Então, a pessoa lavava os mantos lá, pendurava no varal. Tipo, uma das regras monásticas, o Buda colocou essa regra, o Buda pensou nisso, né? Não pode deixar o manto no sol depois que secou. Depois que secou, você tem que recolher, senão já é uma ofensa ali mesmo. Então você tem que ter essa presença mental. Opa, eu pendurei o manto, já deve estar seco em 2 horas, em 1 hora e meia eu já vou verificar, em 1 hora e 59 já vou estar lá, vou retirar meu manto, ele não ficar esturricado, porque assim, deixar o manto no sol na Tailândia. Depois que ele já secou toda a água, vai só enfraquecer o tecido, né? Vai aumentar a chance dele rasgar. E depois, se o manto rasgar, também tem regra, né? Você não pode deixar um buraco maior que o tamanho de uma unha. Você tem que remendar aquilo no máximo 7 dias. Se você não remendar, você tem que confiscar o manto para outro monge, tem que fazer todo um protocolo. E tipo, pra depois o monge devolver para o seu manto. Então, assim, é chato. Então, assim, você não vai querer que isso aconteça. Então, você não quer que o seu manto rasgue, então você tem que ter cuidado quando você deixar ele no sol, você tem que ter cuidado quando você pendura ele, você tem que ter cuidado pra, tipo, ver se o varal não tá com algum, se for um varal de metal, não tem nenhuma coisa pontuda que vai rasgar o manto, você passa sua mão antes pra ver se não vai rasgar, tem nada áspero naquele varal que vai rasgar o tecido quando você puxar, então você tem um jeito de puxar o manto para ele não rasgar, você tem um cuidado na hora de esticar, de abrir, de guardar no lugar para ele não se enroscar num prego. E tudo isso gera presença mental, gera essa, assim, ter todo um cuidado com um tanto de coisa. Você vê, o Buda pensou em muitas dessas coisas, né? Tipo, esses detalhes. E colocou tudo isso na regra monástica. Se o Buda pensou nisso, deu importância para isso, deve ter alguma importância, né? Deve ter alguma utilidade. Questão dos tônicos, né? Os monges, por exemplo, quando recebem alguma coisa como tem açúcar, por exemplo, chocolate amargo, eles podem armazenar por no máximo 7 dias. Depois de 7 dias, eles têm que abrir mão para um leigo, e se o leigo quiser oferecer, é problema do leigo, mas aí tem que renunciar aquilo para um leigo, e se o leigo quiser oferecer, ele pode aceitar. Mas, por exemplo, você tem que ter essa noção. Opa, isso aqui foi oferecido quando? Então você tem que se organizar. No mosteiro tem o quê? Tem um calendário. Então a gente marca, ó, nesse dia foram oferecidos os itens. Então nesse dia aqui a gente tem que arranjar um leigo para abandonar todos os itens e ver o que o leigo faz. Você vê, gera organização, você vê, tem que até gerenciar calendário. E o Buda colocou essa regra deliberadamente 2.500 anos atrás. Então a gente tem que gerenciar um calendário ou então a gente abre mão. Se a gente não consegue gerenciar o calendário, então a gente melhor não mexer com o tônico, porque se a gente usar depois de 7 dias, aí já é uma ofensa, a gente tem que abrir mão daquele tônico, não pode receber ele de volta. Então tem um tanto de regra que é. Você vê, muitas coisas são coisa básica: gerenciar comida, gerenciar tônico, gerenciar pano, gerenciar moradia, gerenciar remédio.
Tudo isso. Sobre, tipo, não... Sobre ter essa atitude de, tipo, não tentar ser destaque, né? Não sair destoar do grupo, né? Então, por exemplo, é mais monge ocidental na Tailândia, né? Tipo, você vira spotlight, né? Você chama atenção, destaca, né? Porque os monges tailandeses têm aquele, aquela aparência tailandesa, você tem uma aparência ocidental, né? Que destaca no grupo já, né? Então, qualquer coisa que você faz de inapropriado já destaca, né? Então, assim, você não quer chamar atenção, você quer ser o mais discreto possível, você não quer que o pessoal fique comentando, o monge ocidental lá. Você já tem uma certa destoação natural, né? Você já não parece como eles. Aí qualquer coisa que você faz já vira assunto para comentário. Então você vê, tipo, sati é um assunto importante, né? E você vê, começa com essas coisas que parecem bobas, né? Como abrir portas, fechar portas, ler as plaquinhas que estão nos lugares, né? Tipo, tem plaquinhas em vários locais aqui, né? Tipo, desliga o celular, fecha os ralos. Tem várias plaquinhas aqui em vários locais, né? Essas plaquinhas são lembretes de sati. Mosteiro também tem muito disso, mosteiro. Então, assim, isso está lá por alguma razão, né? Tem algum propósito. Né? Então, é uma prática que está disponível para a gente fazer, né? Você vê, tudo isso depois afeta essa mente, né? Porque essa mente vai ter mais cuidado, você vai agir no ambiente com mais cuidado. Se no trabalho ninguém fala com ninguém, você não vai querer ser aquela pessoa que vai falar com todo mundo, né? Que vai chegar interrompendo as pessoas nas suas mesas e vai querer falar com todo mundo. Você tem que ter uma atitude meio de espelho, né? Dentro daquilo que é alinhado com o Dharma, em harmonia com o ensinamento do Buda, você age dentro daquilo, você tenta se ajustar ao ambiente, né? Mas, por exemplo, também não jogar a sila fora, né? Não é porque você vai no... Seus amigos convidaram você para um happy hour, não. Eles estão bebendo, logo vou beber também. Não, aí também não tá certo. Então, dá pra você beber tanta coisa, suco, hoje em dia tem tanto drink sem álcool, tem cerveja sem álcool. Então, assim, não tem desculpa para jogar a sila fora também. Então, a gente mantém sila, mas a gente também busca agir em harmonia, não sair destoando das demais pessoas, né? Para parecer diferente, para ser esquisito. A gente faz esse esforço de parecer normal. Então, tudo isso tem efeito, tem efeito. A gente pode verificar, treinar essas coisas e a gente vai poder refinar a nossa prática um outro nível, né? Então fica o convite de olhar e experimentar e olhar para essas coisas, ver como que a gente pode usar isso na nossa prática e usar para melhorar a nossa meditação para que tenha mais clareza, mais presença mental. Alguém quer comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Eu, Diga. quando uma pessoa come, ou bebe, ou anda, o que ela consegue? Como que ela consegue ter sati, por exemplo, tá mastigando, bebendo, andando, tá deitado? Como que consiste exatamente esse sati? Primeira coisa é ter presença mental. Primeira coisa é não estar com o celular do lado. Primeira coisa, hoje em dia a gente tem que falar isso, né? Você não precisava falar isso. Então, primeira coisa, vamos comer com saco. Primeira coisa, não pode ter o celular na mesa com o celular rodando no feed. Primeira coisa é isso. Segunda coisa é olhar para as sensações daquele momento, né? Você foca naquelas sensações, né? Você ou usa o seu, como é que fala? Você focar nas sensações que estão ocorrendo naquele momento, né? Então, por exemplo, agora eu estou usando o banheiro. Então, a minha tarefa é agir no banheiro com o sati. Então, eu vou abrir a torneira com cuidado, tentar focando momento a momento no que está sendo feito naquele momento. Né? Não é uma coisa intelectual, não é uma coisa que a gente faz. É só uma questão de colocar mais presença mental. Tipo, de abrir a sua mente para o quê? Eu estou aqui agora. Não é que, tipo, eu estou aqui no. Por exemplo, vai no mosteiro, aí, tipo, não, eu vim no mosteiro para meditar. Então, eu quero ir no banheiro, mas como eu quero meditar muito, então eu vou correndo pro banheiro, abro a porta com tudo, bato a porta com tudo, aí tipo, lavo minha mão rápido,
sai correndo para voltar para meditar, para ficar em paz. Porque isso é o exemplo oposto. Né? Agora, o que seria a presença com presença mental? Né? Então, tá bom, tem que ir no banheiro, tá bom. Mas não é uma perda de tempo eu ir no banheiro. Faz parte do dia a dia, faz parte de ter que lidar com o corpo. Né? Então, levanto com o sati, tento abrir a porta do salão com o sati, vou pro banheiro caminhando passo a passo, tentando focar passo a passo, por exemplo, Budo, mentalmente. E quando tem que fazer as ações de abrir porta, fechar porta, abrir torneira, fechar torneira, a gente busca estar presente no que a gente está fazendo. Não tá pensando que, tipo, nossa, o que será que vai ter no almoço? A gente busca colocar o máximo de atenção possível no que a gente está fazendo no aqui e agora. Esse nível seria o nível inicial. Aí a gente refina em cima disso. Né? Então, assim, colocar mais atenção, colocar mais presença mental, dar mais. Em vez de ficar na nossa cabeça intelectualizando, não, qual é o Abhidhamma, como é que o Abhidhamma aborda essa questão, qual o nome em Pali para esse termo. Não, a gente vai estar tirando nossa mente do intelecto e vamos estar na nossa ação no presente, o que estamos fazendo aqui agora. Então, por exemplo, a gente está lavando louça, a gente está lavando louça, a gente está limpando a casa, a gente está limpando a casa. E não está fugindo para uma realidade paralela. Por exemplo, se a gente vai comer e vai estar rolando o feed, a gente não vai estar comendo com presença mental. Ali mesmo já acabou, né? Porque a gente não está focado nas sensações de mastigar e tal. A gente vai estar simplesmente focado naquela que está na tela, né? Então a gente está totalmente desconectado da experiência do momento presente. Então, assim, primeira coisa é tentar ter essa presença no momento, né, do que a gente está fazendo. Aí uma presença um pouco mais refinada é uma presença silenciosa, presença que não tem esse falatório. Né? Primeiro a gente tem que estar no momento presente. O primeiro requisito é estar no momento presente. Então é tipo, não estar pensando sobre o futuro, não é que eu tenho que estar correndo para sair para o trabalho, que no trabalho eu vou ter que fazer tal coisa, não, é estar no presente. Então, a gente está fazendo algo, a primeira coisa é não estar pensando que não vamos comer, não estamos proliferando sobre o que aconteceu ontem, a gente tenta estar no presente o máximo possível. Isso vai ter um certo falatório mental, mas tudo bem ainda. Ainda assim, isso é um falatório mental sobre o presente. Mas falatório mental sobre. Se detecta na nossa mente falatório mental sobre o passado, sobre o futuro, a gente deve fazer um esforço de abandonar, não dar atenção para aquilo. Opa, volta aqui, hora de um momento presente. Então, a gente pode começar assim. Isso ajuda de alguma forma? Foi bem exposto, né? Eu queria fazer mais uma. Se, por exemplo, quando você está numa atividade, você está pensando sobre. Você percebe isso. Você volta a sua mente da mesma forma que se faz na respiração formal, normal, ao mesmo processo? Exatamente. Por isso que sati é um pré-requisito para a meditação fluir bem. Porque você faz isso na sua vida diária, né? Você tá sempre puxando a sua mente do futuro e do passado, né? Tudo bem. Tem horas que é necessário pensar sobre o futuro, né? Por exemplo, eu tenho que ter um projeto na minha mão, eu tenho que planejar como é que eu vou fazer. Tudo bem. Essa hora é uma hora que você tem que pensar sobre o futuro, você tem que ver quantas pessoas você precisa, quais são os deadlines, quais são as entregas e coisas do tipo. Isso você tem que nesse momento você tem que jogar sua mente para o futuro. Ok, e nesse momento você busca estar presente nessa tarefa de mandar sua mente para o futuro. Agora, quando não é necessário, né, que muitas vezes não é necessário, a gente é arrastado pelo futuro, né? A gente faz esse esforço de trazer a mente de volta. Né? E você vê, é o mesmo processo, não é muito diferente. Algo mais? Por exemplo, nesses casos é melhor usar um objeto de meditação ao invés de assim, da respiração, que é a meditação. Tipo o que? Nesses casos. Tipo, se a gente está andando e está presente, é melhor usar um. Sim, então, por exemplo, quando você está. Uma sugestão, né? Por exemplo, andar.
Budô passo a passo, né? Bu e do, bu e do, bu e do. Tenta focar nisso, né? Usar isso como aterrar a mente, né? Como objeto de meditação. E a respiração, quando a gente está andando, é muito difícil de manter foco na respiração. Volátil. É melhor ter uma coisa mais sólida. Apesar de ser mental, uma repetição mental, né? É mais nítido para a mente segurar aquilo. Ou então, se a gente percebe que a mente está indo muito pro futuro ou muito pro passado, a gente pode pegar, não, vou sentar, por exemplo, se for uma situação, não, melhor não. Acho que o Budô é o suficiente, né? Melhor começar pelo Budô mesmo. Começa pelo Budô mesmo, faz isso de trazer para o presente usando o Budô, né? Sincroniza com a atividade. Né? Por exemplo, se tem alguma coisa que a gente está fazendo no presente que dá para sincronizar com a repetição mental de Budô, melhor ainda. Né? Por exemplo, uma tarefa no mosteiro que a gente tinha que fazer muitas vezes era carregar cimento, carregar pedra, alguma coisa assim. Tipo, ficar fazendo essa tarefa repetitiva de passar as coisas, né? Então, se tentar sincronizar, né? Tipo, Budô, Budô. E, tipo, aguento. É chato ficar no sol carregando pedra e tal, mas fica lá, Budô, Budô. Aí não tem problema. Agora você fica pensando, nossa, eu me ordenei para ser monge, não me ordenei para ser um pedreiro, para ser um trabalhador escravo que vai carregar pedra, tipo, sem ser pago, tipo, sem comer depois do meio-dia, e tipo, o sol tá muito quente, eu vou pegar câncer de pele, e aí por aí vai. Não, você fica Budô, aí não tem problema, você consegue fazer aquilo. Agora, você ficar proliferando, aí, não é muito diferente da meditação. Né? Você dá com a dia a dia. Diga. E, por exemplo, se eu estiver lavando a louça, existe algum mantra que eu posso usar? Não, você pode repetir mentalmente, por exemplo, como lavar a louça é uma tarefa mais dinâmica, né? Não tem uma coisa muito síncrona, né? Tipo, ou então você vai sincronizar o bu, vai ficar muito robótico, né? Talvez, tipo, mentalmente, né? Você só faz mentalmente, tipo, budô, budô, budô. Budô, budô, budô. Budô, budô, budô. Budô, budô. Mentalmente. E, tipo, mas assim, você faz o budô, mas também olha pra sua presença mental. Porque, por exemplo, você tava lavando a louça. Aí você tá tão focado no budô mental que, tipo, o prato cai no chão, quebra o prato, faz barulho, bate as coisas, espirra água. Também não tá certo. Então, assim, primeira coisa tem que ter essa tina, você vê, tem vários níveis, né? Anda na satina budô lá, mas, tipo, a louça sai quebrada, não sai lavada direito. Também tem isso, né? Lavar a louça bem lavada, né? Não, você tá tão focado no budô mental que você nem vê que a panela tá suja, você nem passou a mão de novo depois pra ver se tinha engordurado. Então também tem isso. Sobre a questão falando, você está com a intenção de andar para meditar, né? Talvez, sabe? Eu acho uma coisa. E a outra coisa é você estar na rua mesmo andando. Sim. E aí, você está achando que seria uma transição, assim, da meditação andando com a vida diária, tentar andar normal, não com passos meio robóticos, assim, sei. Sim, na tradição de floresta a gente não anda devagar, a gente anda na velocidade normal. Você pode ver que monges de floresta, às vezes, estão muitas vezes andando normal, assim, ou às vezes andando rápido. Tipo, budô, 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 budô. Não anda devagar, não. Agora, tem outras tradições, como o Zen, acho que a tradição birmanesa também tem isso, de andar bem devagar. Acho que a tradição de floresta é andar rápido, andar normal. E, tipo, questão de fazer as coisas também, para a tradição de floresta, tem tradições que falam que você tem que fazer tudo devagar, em câmera lenta, e, tipo, aí, tipo, fica uma coisa bem artificial, assim. A tradição de floresta, tipo, muitas vezes é uma incentivo a fazer as coisas rápido, porque é rápido com energia e com sati, né? Não é rápido sem sati, não. Então, assim, o máximo de sati possível, mas fazer rápido para não gerar preguiça, né? Porque às vezes fazer as coisas devagar vem de uma preguiça. Tem esse lado também. Às vezes não é só, claro, não, eu tô fazendo bem devagar para ter sati. Mas às vezes muitas vezes às vezes tem uma preguiça escondida ali, que se você só desarma ela, se você fizer as coisas de forma mais enérgica, mais ágil. Por exemplo, comer.
Mosteiro tailandês, tipo, eu atacava um monge e comia em 12 minutos. Então você tinha que comer em 8, colocar sua tigela pra fora e tá pronto pra receber a tigela dele. Então, assim, aí você fala assim, não, comer com satê tem que ir devagar? Não. Na tradição do Tamarrabua, eles comem, tipo, 9 minutos é, tipo, lento. Então, assim, você tem que jogar a comida pra dentro, você tem que mastigar rápido. Rápido. Tipo, você faz uma. Você ataca qualquer líquido na tigela, já come bem rápido, mas, tipo, com presença mental. Você não vai comer espirrando comida por toda a volta da sua tigela. Você come rápido com o satê, sem deleitar nos sabores, você simplesmente come de forma ágil ali e tá pronto pra pegar a tigela do monge sempre. Tipo, o treinamento de sati deles é muito diferente do treinamento de mindfulness, por exemplo, que fala que você tem que comer devagar, saborear diferentes texturas do sabor do alimento e a nota de chocolate, disso, daquilo. Tradição de floresta não é assim, não. Tradição de floresta é não se apega ao sabor e coma para nutrir o corpo. É bem diferente esse ponto. Só mais uma questão com relação exatamente a essa questão do sabor, né? Certo prazer. Às vezes a gente lê que quer agradar um monte, de Santa Catarina, quer levar no melhor café, melhor restaurante. Eles aplicaram tantas coisas para hoje em dia, você vai lá e se estimula uma coisa que eles estão querendo. Aí, às vezes, eu acho que a gente parece não perceber muito, assim, eu sei que a gente quer agradar e tudo, mas eu não sei se para vocês, enquanto monges, se isso é uma coisa vista assim, facilidade, eu, poxa, estava tentando desapegar desse desejo disso, aí a pessoa. Mas isso é incentivado, né? Assim, Assim, depende, por exemplo. Por exemplo, qual que é a intenção? A intenção é oferecer como um gesto de respeito. Então, ok. Agora, por exemplo, exemplo de situação que acontecia. É, queijo e chocolate amargo em Mapjã, por exemplo. Tinha muito, só acontecia. Para manter, tinha uma oferta muito grande em certas épocas. Por exemplo, quando tinha monge temporário que ordenava, assistia mais. Aí o que acontecia? Tá bom, recebia tudo. Mas aí ia pro culto do abate. Ninguém tira. Aí só ele que decidia quando que ia pra mesa o queijo e quando que ia pro chocolate. Então só nos dias de upósita que ia o chocolate e o queijo. Então ele controlava. E também, assim, tinha essa coisa também de usar a comida como ferramenta de recompensa. Porque querendo ou não, o mosteiro não tem muita mecanismo de recompensa. Então a comida às vezes acaba sendo uma ferramenta de mecanismo de recompensa. Então, por exemplo, então vai ter trabalho até meio-dia. Então hoje vai ter pizza. Então, assim, tinha essas coisas. O próprio Abade fazia isso. Então, existia um lei que tinha oferecido pizza. Aí as pizzas ficavam tudo guardado lá. Só quem ajudar o trabalho até meio-dia vai poder comer a pizza. Então, assim, você vê, apesar de a gente estar praticando isso, também tem esse lado de, tipo, é uma moeda no mosteiro. Tipo, a comida, esses alimentos acaba sendo uma moeda, né? Então, acaba podendo usar para... Ou então, por exemplo, quem ficar até meia-noite vai poder comer chocolate amargo. Quem não ficar até meia-noite não pode. Então você vê, apesar de você estar praticando, também tem como usar isso como ferramenta, né? Então assim, e por exemplo, na questão por exemplo, quando o monge está fazendo, aqui no Brasil não faz isso, né? Porque não tem pata, né? Quando vai nesses centros assim, vai em retiro, né? Mas por exemplo, na Tailândia, sei lá, o monge está praticando, tinha aquele Ajahn Nissapo, que ele tem um canal lá, que ele faz aquele canal do, como é que é? Clear Mountain Monastery, faz aquele tipo de entrevista. Ele tinha bastante coisa com relação a doce, com relação a biscoitinho, essas coisas assim. Então, por exemplo, ele fazia a prática de, por exemplo, ele recebia essas coisas dos leigos lá na entrada do mosteiro, mas aí ele renunciava a tudo lá na mesa e deixava para os outros monges, não pegava. Ele recebia, mas aí ele deixava lá, ou então ele tomava a prática de só comer o que era oferecido, se caísse na tigela dele, mesmo se caísse na tigela dele, ele abdicava e depois colocar na mesa principal. Então você vê, mesmo os leigos oferecendo aquele item por um gesto de respeito, ele na prática dele sabia que se ele comesse aquele Oreo lá, seria aquileza para ele, ele pegava e colocava na mesa, né? Então você vê, tem também a... Não é porque o leigo está oferecendo com o monge é obrigado a comer também, né? Então tem isso também, né? Então... em relação a essa coisa da gente oferecer uma coisa muito boa, sendo que eles estão abdicando,
eu acho que entra também a nossa intenção, né? De, por exemplo, quando o Lupó vem, ok? A gente quer oferecer tudo do melhor, mas não é, né, nessa intenção. Eu acho que é mais na intenção De de. causar tentação. Não é nessa intenção, e sim porque ele é um grande mestre, né? O próprio Adjan, né? Que nos ensina, dispõe, né? Cuida lá do mosteiro e tal. Então a gente oferecer, tipo, sempre do bom e do melhor, eu acho que vem dessa intenção de como um gesto de agradecimento, né? Porque a gente leigo não tem muito como agradecer. O que a gente pode fazer é doação, ou então ajudar lá no mosteiro, né? E aí a gente usa esses métodos bem Sim, oferecer leves, coisas tipo panos de alcançáveis. qualidade, remédio de qualidade, tratamento de qualidade. Eu acho que isso não sei, né? E Mas assim, tem essa coisa também da regra monástica. Por exemplo, a responsabilidade do monge é praticar. Então, por exemplo, se ele sabe que ele está comendo aquilo por cobiça, é a responsabilidade dele lidar com aquilo, né? Então, por exemplo, se ele sabe que uma certa comida vai causar cobiça nele, então é a responsabilidade dele cuidar disso e não comer muito daquilo, né? Por exemplo, tem ocasião que a gente. O que que era? Era um almoço lá em Bangkok. Tava o Ajahn Passa, no abade lá da Califórnia, o Ajahn Nissapo, eu e mais uns outros monges. Aí, tipo, rolou um bifão lá, tipo, uma carne lá, mas eu nunca fui muito chegado em carne vermelha. Aí, tipo, sei lá, vai passando as tigelas lá, eu peguei aqueles alfacinhos que tava no prato lá, e tipo, aí você vê, tem diferentes formas de. Aquele, sei lá que carne, que às vezes aparecia, o que que aparecia no mosteiro? Mapjan era um porco da Singapura, era um porco feito de um jeito da Singapura, muito específico, que era considerado muito chique. E aí acontecia. Isso acontecia. Tinha um detalhe sensível lá que a pessoa que oferecia era meio sensível. Então, se alguém não pegasse do negócio que ela ofereceu, ela ficava ofendida. Então a gente pegava, aí a gente gerenciava. Então assim, a gente gerenciava como? Ou então a gente comia um pouquinho para come um pouquinho pelo menos, ou então tipo como é que fala? Alguém que. Os cachorros faziam a festa, né? Os cachorros também do mosteiro, de forma discreta, né? Que ela não estivesse vendo, né? Os cachorros ganhavam um lanchinho especial naquele dia. O pessoal que era mais vegetariano. Mas assim, a gente tinha que pegar, porque senão ela ficava ofendida. Então você vê. Mas você vê, é responsabilidade de cada um. Ela fez o mérito dela de oferecer, a gente faz um esforço para não ferir o mérito dela, a boa intenção dela. Mas, por outro lado, também a gente não é obrigado a comer o que ela está oferecendo. Se a gente sabe que, por exemplo, uma coisa é muito gordurosa, vai fazer mal pra gente, a gente não está acostumado a comer, tipo, não é. Agora, por outro lado, se um monge gosta muito daquilo, ele não deveria estar comendo aquilo, né? Então, assim, tem isso também. O Adrian falava sempre, né? Tem que comer mais daquilo que a gente não gosta e menos daquilo que a gente. Menos daquilo que a gente gosta no sentido de sabor, né? Tomar cuidado com isso, né? Aquilo que a gente está acostumado a comer, que é, tipo, a gente sabe que vai ter um efeito bom no corpo e tal, isso é ok. Agora, a questão de sabor, se a gente está decidindo a nossa decisão em sabor, aí sim é o critério de não. Tá gostando muito de uma comida? O Adrian falava, né? Se a gente tá gostando, sentiu que tá começando a gerar cobiça por causa do sabor de uma coisa, a gente para de comer. A gente para de comer, não come mais disso, ou então, da próxima vez nem pega. Então você vê, isso é responsabilidade da prática do monge, né? Não é responsabilidade do leigo lá, não. O monge está querendo abdicar disso, logo eu não vou oferecer isso para ele não ter. Porque assim, de alguma forma ele vai ter que praticar isso. Né? Ele vai ter que dar alguma. Dentro, porque assim, coisas no mosteiro mesmo, por exemplo, coisas básicas viram assunto de cobiça, né? Por exemplo, sei lá, coisas que no mundo leigo é normal, sabe? Garrafinha de água. Então, assim, às vezes aparecia doação de garrafinha de água. Aí, tipo, nossa, é uma garrafinha de água do Japão que ela tem negócio a vácuo, que ela mantém o calor por mais tempo. E, tipo, isso vira cobiça. Mas, assim, pro leigo, tipo, isso é uma coisa que você compra na Shopee por R$ 10. E, tipo, mas no mosteiro, sei lá, você vê, como um ambiente muito limitado do ponto de vista sensorial, uma garrafinha de água vira um objeto de cobiça. E aí, tipo, então, assim, é muito. Qualquer coisa vira assunto de cobiça, né? Então, assim, não é. A gente oferece as melhores coisas que a gente pode oferecer e aí os monges também lidam com a questão do lado deles também. Questão de cult, questão de
requisitos, né? O Buda ensinou a gente a aceitar, o Buda ensinava os monges a aceitar o que era oferecido, né? Então, se você ofereceu comida chique, né? Você não pode se apegar à comida chique, né? Um dia foi oferecida comida chique, você tem que ficar no momento presente. Tá bom, você vai comer aquela comida chique, comida fancy, comida de restaurante gourmet. Tá bom, você come aquilo. Mas no dia seguinte, você vai saber que vai ser a comida normal. Né? Você tem que lidar com isso, tem que estar bem com isso. Ah, quando tem comida boa, tá bom, a gente come, mas também sem alimentar a cobiça, né? E no dia seguinte tem que abrir mão, porque você vê. Você não pode, se você se apegar àquilo, aí você vai sofrer o resto do mês inteiro, né? Ah, um dia os leigos convidaram você para ir no restaurante do chefe, não sei das quantas. Aí o resto do mês você vai ficar pensando, nossa, aquela comida do chefe era tão boa, mas você está comendo arroz com feijão com bife aqui. Então, tem mal nenhum oferecer o que a gente vê com maior qualidade, assim, não tem mal nisso, não. A gente faz a nossa parte, certo? Algo mais? Isso, então.